Olá, tudo bem? Estamos começando mais um 10 às 10. Então, um projeto da cadeira de Laboratório de Jornalismo da Faculdade de Comunicação da PUC Rio Grande do Sul, supervisionada pelos professores Fabian Thier e Marcelo Fontoura. Hoje nós falaremos sobre a visibilidade transexual no mercado de trabalho e a nossa convidada é a Luísa Eduarda dos Santos. E aqui estão comigo os meus colegas Pedro Copete, Adrian Pavone e Luiz Eduardo Cardoso. Então, Luísa, como é que tá a tua vida no momento? No que tu tá trabalhando? Bom, muito obrigado primeiramente pelo convite. Eu tô trabalhando, na verdade, formalmente eu tô desempregada, né? Porque a realidade das pessoas trans no mercado de trabalho é muito complicada. E eu tô começando a estruturar um blog, né? Para falar a respeito da questão não só apenas do movimento LGBT, mas também outras bandeiras com as quais eu trabalho, né? A democratização da mídia, a questão da defesa do Estado laico e a questão da igualdade entre os gêneros, né? Então eu estou me focando nisso nesse momento e buscando um espaço à medida do possível, né? Que é bem complicado para uma pessoa transgênera, né? Que são pouquíssimas as que possuem oportunidade no mercado de trabalho, porque infelizmente 90% das pessoas trans e travestis do Brasil trabalham com a prostituição por falta de oportunidade. Pois é. Então, Pedro, tinha uma pergunta. Num desses blogs que tu administra, tu tem um texto. O teu blog é o Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Isso. E tu tem um texto chamado Dilma e o Dia do Orgulho LGBT, onde tu fala sobre a política pró-LGBT durante o governo Dilma. E tem uma citação que tu diz que é privilégio de ser homem. Eu gostaria que tu dissertasse um pouco sobre essa citação e que tu falasse um pouco de como foi a tua transição e, na verdade, como está sendo a tua transição, né? Que tu falasse um pouco sobre isso. Bom, na verdade nós não tivemos política pró-LGBT no governo Dilma, a não ser aquela da questão do nome social que ela colocou nos últimos dias antes dela ser tirada do cargo, né? E depois que ela já havia perdido o apoio da bancada fundamentalista, né? Então só ali que ela se lembrou dos LGBTs, das pessoas trans, né? Antes disso ela nos ignorava por completo. Com relação à questão da transição e do privilégio de ser homem, essa questão do privilégio de ser homem eu extraí de um episódio da série Orange is the New Black, em que a diretora do presídio conversava com um conselheiro e que o conselheiro reportou para ela uma reclamação da Sophia Bursey, personagem trans interpretada pela Laverne Cox, né, de que havia ocorrido uma redução na quantidade de hormônios oferecido para ela na prisão, né? E a Figueroa, a diretora, não entende por que alguém abriria mão do privilégio de ser homem, né? E assim, é uma visão transfóbica da questão, né? Porque a gente não se considera pessoas privilegiadas por sermos homens, né? Porque na verdade a gente realmente nunca se sentiu homem, né? Por mais que a gente tenha exercido um papel de gênero masculino durante algum tempo, como foi o meu caso, eu nunca me senti confortável nesse papel, né? Então a partir do momento em que eu me assumi, me aceitei e me assumi, hoje eu me sinto uma pessoa bem mais leve, bem mais tranquila, bem mais sociável, né? E bem melhor, né? Então, assim, essa questão do privilégio de ser homem depende muito do ponto de vista, né? No caso da personagem da Figueroa, realmente, ela via isso como um privilégio, até porque, né, a gente sabe do preconceito e muitas vezes da misoginia que ocorre dentro da nossa sociedade. Sim, com certeza. E nessa questão da sociabilidade com o público no geral, nas ruas principalmente, que é onde a gente vê o preconceito mais acentuado. Sim. A partir do momento em que tu começou a tua transição, qual a diferença que tu sentiu no tratamento das pessoas em relação a ti? Bom, eu tive um momento em que eu já fui xingada, né, na rua, lá em Novo Hamburgo,
por um carroceiro, que eu ainda não tinha iniciado a minha hormonização, mas eu já tinha me assumido, e ele se referiu a mim como sendo uma vergonha para os homens, né? Mas fora isso, o preconceito é velado, né? E então, a partir desse momento que eu me aceitei e me assumi como mulher e fui tendo consciência de todo esse processo, eu me tornei uma pessoa, passei a me tornar uma pessoa melhor, né? Eu passei a dar importância para pessoas que antigamente para mim eram invisíveis, né? Como o motorista, o cobrador de ônibus, como as pessoas da limpeza, porque se tu vai num hospital, se não existe aquelas pessoas que fazem a higienização das salas de cirurgia, não ocorre a próxima cirurgia. Então, E Adrian, muitos médicos ignoram isso, não valorizam essas pessoas. o Adrian tinha uma pergunta pra te fazer. Pensando nesse todo esse panorama de preconceito, tanto quanto com a LGBT, quanto todo esse preconceito, o que tu acha que pode ser feito visando uma mudança nesse panorama? Uma coisa que pode ser feita e poderia ter sido feita e não foi feita foi logo no primeiro ano do governo Dilma o kit Escola Sem Homofobia, né? Que a presidenta Dilma disse que ela não faria propaganda de opção sexual, né? E vetou o projeto que era do Ministério da Educação com o apoio da ABGLT, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transsexuais, sob a alegação de que, devido à exigência, à chantagem da bancada fundamentalista, né, que, enfim, achava que esse tipo de material iria fabricar novas pessoas LGBTs, quando na verdade o intuito desse kit era, na verdade, conscientizar as pessoas desde a mais tenra idade sobre a necessidade de se respeitar as pessoas e de esclarecer o que exatamente é cada um dos grupos presentes na sigla. Porque a sigla LGBT é uma sigla tão complexa que ela abrange, numa só sigla, questão de orientação sexual e de identidade de gênero, né? E muitas pessoas fazem confusão a respeito desses dois termos. Que são coisas bem diferentes umas das outras, né? São bem diferentes. E tu, Edu? Como já mencionado aqui, o teu processo de transição de gênero está sendo realizado. Sim. E como que funciona esse processo no Brasil? Bom, então, a primeira pessoa tem que ir a um posto de saúde, o mais próximo da sua casa, solicitar uma consulta com um clínico geral e pedir para o clínico geral um encaminhamento para o urologista. Esse urologista vai encaminhar a pessoa, então, para o atendimento especializado, que aqui no Rio Grande do Sul é no Hospital de Clínicas, né? E ali tu participa de uma triagem e depois de participar de entrevista com psiquiatra, assistente social e endócrino ou ginecologista, passado todo esse período, tu é encaminhado para o grupo. Nesse grupo, tu tem que permanecer no mínimo 2 anos até tu poder entrar na lista de espera para cirurgia de redesignação sexual. Eu agora vou entrar para o grupo em breve e já fiquei sabendo que a partir do momento em que eu entrar para o grupo, vão ser pelo menos 3 anos e meio de espera até a cirurgia, né? Então, basicamente é isso, é assim que funciona o processo. São necessários laudos e, por fim, a autorização do Conselho Federal de Medicina para a realização da cirurgia. Ou seja, essas pessoas transexuais, transgêneros, enfim, todas as siglas T, elas ainda, mesmo que elas queiram passar pela cirurgia de resignação, elas passam um bom tempo ainda suportando, digamos, essa espera, né? Sim, e isso em função da questão da patologização da transexualidade, né? A gente luta pela despatologização, né? E para que, a partir disso, as pessoas transexuais sejam tratadas em hospitais como nós temos que mulheres encerrar grávidas. aqui, então muito obrigada, Luísa, pela participação. Muito obrigada a nossos professores na cadeira de Laboratório de Jornalismo. E encerramos agora e no próximo bloco vocês verão um debate.
Olá, estamos de volta com o 10 às 10. No bloco anterior nós tivemos uma entrevista que falou principalmente sobre os direitos dos transexuais e sua exclusão no mercado de trabalho. Aqui comigo temos Bruno Gentes, Isabela Paese, Leonardo Graciotin e Mariana Cunha. Nós vamos falar primeiramente sobre o Brasil, porque o Brasil é um país que tem O Brasil é um país muito transfóbico. Nós somos o país que mais mata transexuais no mundo. A gente tem 4 vezes o número do México e de 2008 a 2014 foram mais de 600 mortos. Essa transfobia se transparece também no mercado de trabalho, onde transexuais normalmente sofrem uma grande exclusão por parte das empresas. Bom, fato em relação a todo esse preconceito que existe é que a grande maioria das pessoas, quando vem à cabeça transexuais, travestis, enfim, vem à cabeça a prostituição. E assim como a Luísa comentou no bloco anterior, 90% das pessoas, dos transexuais e dos travestis, em uma pesquisa feita pela ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, 90% dessas pessoas estão envolvidas de alguma maneira com a prostituição. Então, o que preocupa, na verdade, não é as pessoas em um geral, quando pensam em travestis e transexuais, lembrarem da prostituição. Isso é um fato. O que a gente tem que se preocupar, na verdade, é o que leva essas pessoas a terem isso como um recurso de se afirmarem socialmente ou de terem um recurso financeiro com um retorno. Que como o Leonardo falou, muitas vezes, assim, na família brasileira conservadora, os pais, a família da pessoa não aceita ela, e ela tem que sair de casa, ela é expulsa de casa e ela tem que se sustentar sozinha. Então, muitas vezes, como o mercado de trabalho é muito fechado para isso, é muito difícil ela conseguir um emprego, alguma forma de se manter, ela acaba procurando a prostituição como meio. As questões são muito amplas relacionadas a transexuais. A gente pensa sempre que é muito difícil entrar no mercado de trabalho, e uma crise que a gente está vivendo hoje, aliado ao preconceito, está fazendo com que os transexuais busquem mercados alternativos como o YouTube, por exemplo. E a gente vê muito, hoje, os transexuais fazendo canais no YouTube para aliar o conhecimento deles a conseguir uma renda, porque está muito difícil. E é muito importante que eles não caiam na prostituição, porque com certeza eles gostariam de estar no mercado mais convencional, mesmo que pode ser um jeito que talvez as pessoas gostem de trabalhar, seria melhor eles terem mais opções. Sim, tem muitos transexuais com terceiro grau completo e que não exercem a profissão por simples preconceito vindo dos empregadores. Isso para tentar contornar, de certa forma, a OAB, a Organização dos Advogados do Brasil, propôs ao governo do do Rio de Janeiro que eles botassem cotas em concursos públicos para transexuais, o que provavelmente poderia botar uma porta de entrada maior para essas pessoas que sofrem tanto preconceito. Então... Bom, sobre a utilização de cotas para a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho, é lamentável a necessidade que existe da utilização desse recurso, assim como qualquer outro tipo de cotas, não é? E é triste pensar que uma transexual, ou, enfim, precisa de um recurso desses, porque, na verdade, as pessoas, no geral, devem pensar que é por falta de capacidade que as pessoas estão ali precisando de cotas para entrar, por exemplo, nesse concurso da OAB, mas, na verdade, é importante a gente pensar que não é por falta de capacidade, sim falta de oportunidade que essas pessoas têm. Para algumas pessoas isso soa como se aquelas pessoas fossem mais inferiores ainda por precisarem de cotas, mas não, é por necessidade vinda do preconceito. E nas entrevistas de emprego mesmo, existe um preconceito enorme, como o Bruno falou. Muitas pessoas no YouTube relatam sobre isso, e existe um preconceito enorme assim, nas entrevistas de emprego, de fazerem perguntas totalmente desnecessárias e que não tem nenhuma relação com o emprego, com a qualificação da pessoa. Que normalmente as pessoas não têm que passar por essas perguntas. Além da entrada no mercado de trabalho ser muito difícil, quando o trans ou a trans está no mercado de trabalho, elas enfrentam um problema de quando um trans erra, não é uma pessoa errando, pelo menos por quem está de fora e para quem é transfóbico. É um trans que está carregando todo o nome, ou uma classe, se preferir, que tu tá manchando. Claro que não tá, mas a pessoa vai
trabalhar, e quando ela erra, ela não vê os outros errando como trans, ela vê os outros errando como homem ou mulher. E no caso é todo um outro peso que ela carrega nas costas por um preconceito que não vem dela, vem dos outros. Sim, e nessa questão das entrevistas, muitas vezes a empresa que vai contratar uma trans, ela fala pra trans que ela tem que se acostumar com o fato de que ela vai ouvir coisas preconceituosas das pessoas, dos funcionários, e não os funcionários que teriam que mudar essa atitude. Acaba sendo um reflexo da sociedade, o ambiente de trabalho, porque a sociedade é preconceituosa e tu tem que te adequar, no caso, à sociedade. Tu tem que aceitar o preconceito. Seria isso que acontece no mercado de trabalho. Tu tá num ambiente com pessoas preconceituosas e tu, que não fez nada para essas pessoas, tu vai ter que te adequar a elas. Porque a sociedade é uma... O diferente provoca reações Absurdas. absurdas nas pessoas por elas acharem que é ruim. Héteros, brancos, mas tatuados já sofrem preconceito por serem diferentes, e imagina os trans, né, que de certa forma são fora do comum pela sociedade não aceitar, e a dificuldade de assumir uma... É que não tem nada de errado ser trans, mas é que É, preconceito faz a pessoa fazer que não é comum. E Não é o que é comum, é a tua opção, não tem nada a ver com as outras pessoas. E vem daquilo que a Luísa falou no primeiro bloco, que os homens, às vezes, os mais preconceituosos, veem o trans como uma desonra a um homem. O que é uma visão, no mínimo, deturbada, sabe? E causado esses projetos, como esse que tentaram fazer nos concursos públicos do Rio, acabam sendo vetados por uma parte do Congresso que é conservadora e é religiosa, e o que é, no mínimo, preocupante num país laico, né? Isso que tu falou, tipo, dos homens, parecer que é uma desonra ser trans, é que numa conversa, tu tá conversando com alguém, olha pra uma pessoa trans, ou que tu imagina ser trans, e a conversa é tipo, mas é homem ou é trans? Tipo, não pode ser homem? Qual é o problema de ser homem? Não, é uma pessoa. Trans é uma pessoa? Acima de tudo, é uma pessoa. É antes de tudo uma pessoa. No governo Dilma, no final, no começo ela não fez tanto, não abrangeu tanto essa causa quanto a Luísa falou, mas no final ela fez algumas políticas trans, como a inclusão da agressão trans na Lei Maria da Penha e o uso do nome social no Enem. Exatamente. O INEP divulgou que 172% dos trans que ficaram sabendo vão mudar o nome social. O nome social, para quem não sabe, é um nome que o trans usa após a transformação ou durante a transformação. No caso, João está se transformando, está passando pela transexualidade, ele é Maria. O nome social dela é Maria. Então, portanto, no Enem, por exemplo, se tu não conseguiu mudar a tua identidade por todos os processos burocráticos que envolvem, tu vai poder botar o Maria. E isso é uma coisa muito importante pro trans, porque, por exemplo, eu vi na Capital um relato de uma trans que estava entrando numa balada, e quando foi dar a identidade, o segurança perguntou, mas isso aqui não é do teu namorado, tu pode ter te confundido. Então tu não pode aceitar isso, entende? A questão é que o trans ainda é muito atrapalhado pelo Estado, mas acontece em movimentos que podem ajudar. Sim, e a trans, na verdade, desde pequena, por exemplo, na escola, não é só os colegas, às vezes, que incomodam, os próprios professores não aceitando não aceitando falar o outro nome, eles os educadores já acabam sendo um problema. Formando preconceito. Eles não aceitam, né? Eles já são preconceituosos. E além de tudo, essas leis são muito importantes, mas além de tudo vem de uma mudança grande por parte da sociedade, por parte do nosso ponto de vista e da nossa mentalidade. Isso é algo muito presente e que tem que mudar. A questão é que estamos evoluindo, mas a que passo, né? A gente está indo muito devagar. Com certeza, mas eu acho que é um início, entende? Acho que a gente tem que começar em algum lugar. Assim como tu tinha falado no bloco anterior, por exemplo, pense o quão difícil é para uma pessoa no momento que vai ser entrevistada para uma entrevista de emprego, chega lá e às vezes tem até que assumir um certo personagem para poder ser aprovado socialmente, entendeu? Então acho que é um troço é bem complicado. Acho que é um início. E nas pesquisas que a gente fez, acho que é muito importante ressaltar que a gente encontrou muito material. Então existe uma iniciativa em relação à mudança. Acho que isso é muito importante. Nosso tempo está acabando e esse foi o debate do 10 às 10. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.